Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal Tá na Bíblia. Hoje a gente vai desvendar um mistério milenar, algo literalmente escondido nas areias de um deserto árido lá do Antigo Testamento. É uma jornada surpreendente, sério. A gente vai juntando as peças até chegar a uma revelação bem inesperada sobre um dos momentos mais centrais da fé cristã. Vamos unir história, teologia e um chamado visceral de sobrevivência. Então fiquem com a gente, porque isso vai muito além do básico. Ok? Vamos mergulhar nisso. Quando ouvimos a palavra evangelho, qual é a primeira coisa que vem à mente? Um estilo musical? Uma denominação específica? Ou talvez só uma mensagem reconfortante? A realidade é que o significado original dessa palavra carrega um peso que, bem, foi quase totalmente diluído na nossa era moderna. A gente precisa questionar essa compreensão confortável e descobrir o que de fato estava em jogo quando essa mensagem começou a ser proclamada lá atrás. Pensem em como a gente recebe boas notícias hoje em dia. É tipo um chá revelação, sabe? É maravilhoso, a família toda comemora, pula na piscina de alegria. Mas a notícia do evangelho definitivamente não pode ser comparada a isso. Para entender a gravidade real dessa mensagem, a gente tem que viajar no tempo. Imaginem um cenário antigo de guerra, sem internet, sem WhatsApp. Um tempo de reis. Uma derrota na batalha significava literalmente a destruição completa de famílias, morte e escravidão. O povo ficava em casa, aterrorizado, esperando desesperadamente por um mensageiro. A própria raiz dessas palavras antigas revela um negócio fascinante. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boa notícia. Mas quem trazia essa notícia? Era o Querix, o arauto. E olha, ele não era só um entregador de recados, não. O Querix era alguém comissionado por um soberano para anunciar mensagens com autoridade total. Quando o arauto falava, era como se a própria voz do rei estivesse ecoando ali. Ele anunciava decretos régios, ordens incontestáveis. Era um anúncio de sobrevivência, um resgate de uma angústia mortal. E a progressão histórica disso era muito clara. O rei vencia a batalha e, na mesma hora, emitia um decreto. O arauto corria lá na frente anunciando o Evangelium, avisando que a paz estava garantida. Ufa! O povo podia finalmente respirar aliviado, mas tinha um detalhe absolutamente crucial aí. Essas boas novas sempre exigiam uma mudança de paradigmas. Todo mundo tinha que se enquadrar nas novas ordens do rei. Ignorar esse decreto do soberano, sem chance. Isso era rebelião e significava destruição na certa. A salvação exigia uma submissão completa. E isso ilustra brilhantemente a natureza do pecado e da obediência. Pensem num peixe na imensidão do mar. Ele tem uma escolha bem simples e binária: ficar na água, respirar e viver, ou pular para a terra seca, ficar sem ar e morrer. A terra para o peixe é a morte. O mar é a vida. A obediência a esse decreto do rei é o nosso mar, pessoal. É o único ambiente onde a gente pode existir de verdade. O pecado é a terra seca. Deus não precisou inventar a morte como um castigo arbitrário. A morte é só o resultado natural e inevitável de pular fora daquele ambiente de obediência. Para entender a profundidade dessa escolha de vida ou morte, a gente vai lá para o livro de Números, no capítulo 21. O povo de Israel, no meio do deserto, começou a murmurar, houve uma rebelião. Sabe, eles escolheram sair da obediência, deram aquele salto para a terra seca. E a consequência? Bom, o pecado gerou a morte. Deus permitiu que serpentes venenosas invadissem o acampamento. O veneno começou a circular rápido e muita gente morreu. A rebelião cobrou um preço aterrorizante. Diante daquela morte iminente, o povo, completamente desesperado, clama por uma solução. E é aqui que nosso mistério se aprofunda de verdade. Pensem bem. Como uma população inteira, que já foi picada, com o veneno da rebelião correndo nas veias, poderia escapar das consequências dos seus próprios atos? Qual seria a cura divina para um problema tão irreversível assim? A resposta de Deus simplesmente desafia toda a lógica. Ele manda Moisés fazer algo super inusitado. Ele diz: faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste, e todo aquele que olhar para ela viverá. É uma ordem muito bizarra, não é? A serpente, que na Bíblia inteira representa o mal, o próprio pecado que enganou Eva, agora é moldada em bronze e erguida ali no meio de todo mundo. O povo só precisava fazer um único movimento de obediência e fé: olhar para a representação do seu próprio pecado pendurada naquela haste. Se olhassem, a vida voltava. Se ignorassem, bom, o veneno terminava o serviço. Vamos avançar e ver como isso se constrói lá na frente. Séculos e séculos depois, esse enigma volta à tona. No meio de uma conversa na calada da noite, Jesus está ali falando com Nicodemos, um fariseu que conhecia a lei de trás para frente, e ele traz de volta exatamente essa passagem do deserto.
As peças desse quebra-cabeça histórico começam a se juntar de uma forma que mudaria a humanidade para sempre. E aqui está a grande revelação. Aquela cura estranha lá no deserto não era só um evento histórico isolado. Era uma tipologia. Era a sombra de algo infinitamente maior. Jesus Cristo declara que ele mesmo é o cumprimento perfeito daquela figura simbólica. Assim como a serpente foi levantada na haste para curar o veneno literal daquelas pessoas, ele precisava ser levantado na cruz para curar o veneno espiritual que infectou toda a humanidade. A profundidade teológica disso é de arrepiar. A serpente representava o pecado, certo? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:21, explica o impensável. Ele diz que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Aquele símbolo de bronze levantado na haste era a imagem da condenação sendo punida. Cristo levou sobre si todo o peso e todo o veneno da rebelião humana lá na cruz. E para que a gente tenha vida, tudo o que precisamos fazer é crer. É olhar para a cruz em submissão e reconhecer que ele, de forma definitiva, se tornou a nossa cura. Mas, olha, analisar esse tema nos leva a um ponto extremamente sério e urgente. O escritor de Hebreus dá um alerta muito duro. Ele diz que, para aqueles que já foram iluminados, que já provaram dessa cura celestial, voltar atrás e cair no pecado de forma voluntária é uma tragédia cósmica. O texto chega a dizer que é como crucificar de novo o Filho de Deus e expor ele à vergonha pública. É forte isso. É como se cada pecado deliberado, depois da gente conhecer a verdade, fosse uma nova martelada naqueles cravos que o prenderam na cruz. E o peso dessa advertência só aumenta quando chegamos no capítulo 10 de Hebreus. Se o pecado voluntário continua acontecendo depois de a gente conhecer essa verdade e receber a cura, não tem mais sacrifício que resolva. O que sobra é, nas palavras do texto, uma expectativa terrível de juízo. A passagem pergunta: que castigo vai merecer quem pisa no Filho de Deus e trata como profano o sangue da aliança? Gente, ignorar esse sacrifício, tratar o Evangelho, essa boa notícia, como algo banal, é rejeitar o decreto de vida do próprio Rei. Então, pensem comigo. Se o resgate daquela terra seca aconteceu, se o veneno foi neutralizado porque o próprio Rei se entregou na cruz, qual tem que ser a nossa resposta a partir de agora? Como a gente consegue demonstrar gratidão de verdade por um sacrifício tão doloroso e severo? Com certeza não pode ser só com palavras da boca para fora ou emoções passageiras, né? A prova precisa ser concreta. Então, o ponto crucial é exatamente o que o próprio Jesus deixou claro lá no livro de João. Ele repete várias vezes: se me amais, guardai os meus mandamentos. E reforça: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor cristão não é só um sentimento quentinho no coração, é a atitude. A obediência não é opcional, ela é a única prova tangível de um amor genuíno por aquele que suportou a cruz no nosso lugar. Obedecer é voltar a respirar no mar da vida. E é exatamente aqui que todo esse mistério se resolve e nos traz para a mesa da ceia do Senhor. O cenário aqui é monumental. Não é só um ritual, uma formalidade ou uma tradição vazia que a gente faz no domingo. É o momento exato de participar da carne e do sangue dele, lembrando de toda a dor e da morte que foram necessárias para trazer vida. É hora de examinar o coração com honestidade brutal. É um momento de arrependimento profundo, de abandonar de vez a terra seca do pecado e reafirmar nossa submissão total ao arauto do Rei. Mas sabe, se alguém está sentindo o peso das próprias falhas agora, o Evangelho mostra sua verdadeira beleza. Lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro pregou para as mesmíssimas pessoas que gritaram pedindo a crucificação de Jesus. Elas participaram da condenação dele. E qual foi o resultado quando elas se arrependeram? 3.000 pessoas foram salvas no mesmo dia. A graça é abundante e está disponível. Até quem pediu a morte dele teve a chance da cura. Mas fica o alerta de Pedro. O diabo anda ao redor como um leão que ruge. A gente precisa estar sempre vigilante para não voltar para a terra seca. E assim a gente chega ao ápice da nossa reflexão de hoje. Diante da ceia, de frente para o Rei que se fez pecado na cruz para cancelar uma sentença de morte, a escolha volta a bater na nossa porta. Lembrar desse sacrifício exige uma avaliação muito profunda de nós mesmos. Qual caminho a gente vai seguir? Vamos continuar flertando com a terra seca, deixando o veneno da desobediência agir? Ou vamos nos prostrar em obediência absoluta, provando nosso amor através dos mandamentos dele? A cura está servida na mesa. A decisão está nas nossas mãos. Fica aí essa forte reflexão para todos nós.